Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Nesta semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Zacarias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 12, que tem por título Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Das 8 visões do profeta Zacarias, nós já estudamos 5, então faltam apenas 3 visões para nós estudarmos. Nós já vimos que o livro do profeta Zacarias possui 14 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo de número 8, o centro da mensagem é a reconstrução do templo do Senhor e também o renovo, a restauração da aliança com o seu povo e da sua cidade. A partir do capítulo de número 9 até o encerramento do livro, o profeta vai trazer uma mensagem de diversas revelações messiânicas. Nós já estudamos que o significado do nome do profeta Zacarias é Yahvé se lembrou, ou Deus não se esqueceu, né? Uma clara indicação do ministério do próprio profeta Zacarias, que Deus, ao que pese o povo ter permanecido durante 70 anos na Babilônia, não esqueceu do seu povo, nem da sua aliança, nem das suas promessas. O profeta Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu e vai ser uma voz profética de renovação da aliança de Deus para com o seu povo no momento de retorno à sua cidade. A partir de agora, nós vamos entrar no capítulo de número 5, onde o profeta Zacarias vai contar a 6ª visão. Na 6ª visão, Zacarias vê um grande rolo flutuante, né? O rolo era uma espécie, um material utilizado para escrituras no tempo antigo. Naquela época, costumava-se escrever em pergaminhos, em folhas ou couro de animais, né? E uma maneira de armazenar era enrolando esse material, formando verdadeiros rolos, né? Então, o rolo no Antigo Testamento aponta para a escritura da palavra de Deus entregada a Moisés. Então nós entendemos que o rolo da visão do profeta Zacarias é uma clara evidência da aliança de Deus para com o seu povo através das santas escrituras, das leis de Moisés. É interessante que o tamanho do rolo parece colocá-lo aberto e não enrolado. Na tradução que eu utilizo aqui, diz assim, no verso de número 2: O anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Né? Aqui, a minha tradução ela já faz a conversão de côvado para metro. Então, é um extenso rolo, um extenso documento que, posto no alto, nos céus, né, é possível, como um outdoor ou como uma grande placa, como Deus mostra para o profeta Abacuque, se torna possível as pessoas que assim olharem possam visualizar facilmente. Né? E ao contrário de tudo que Deus vem revelando ao profeta Zacarias, de bênção, de provisão, de segurança e de renovo, essa visão agora vai trazer uma maldição. E essa maldição é direcionada àqueles que não obedecem parte da aliança de Moisés. Porque diz assim no verso 3: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão,
e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ele ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. A maldição já era algo conhecido do povo israelita, porque na lei de Moisés havia a previsão de bênção para a obediência à palavra de Deus, mas também de maldição ao seu descumprimento. A propósito, a própria maldição do descumprimento, da desobediência, foi que fez com que o seu povo permanecesse 70 anos em exílio na Babilônia. Então Deus restaura as bênçãos da sua aliança, mas lembra o povo da necessidade de obedecer à palavra de Deus, para que também não volte a experimentar, como seus pais, da maldição, da desobediência da aliança. E é interessante que no término do capítulo, no versículo 4, fala da destruição da casa. Parece apontar de alguma maneira para a imagem de ruína que eles encontraram as suas próprias casas quando retornaram à sua cidade. Então, o tempo que Deus dá uma visão de provisão e de restauração, não só do templo, mas da cidade, Deus diz que a maldição da desobediência pode retornar à casa daqueles que desobedecem à própria ruína. Ainda no capítulo 5, o profeta Zacarias vai ter a sua 7ª visão. Ele vê um cesto, né? Aqui na minha tradução diz cesto, mas em outras traduções é um efa, né? É um instrumento de medir. E dentro desse cesto é revelado ao profeta uma mulher como a tipificação da maldade encontrada sobre a terra. Então diz assim a palavra de Deus a partir do verso 5. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? E ele respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobriu o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é a maldade, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde eles estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Siná, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Primeira coisa interessante que nos chama a atenção nesse texto é que Deus revela ao profeta que ele é capaz de aferir a iniquidade de toda a terra. Então, colocando a maldade, né, tipificada aqui pela mulher, dentro de um cesto, ou seja, dentro de um instrumento de medir, Deus revela ao profeta que ele é capaz de medir a iniquidade dos povos e das civilizações. Uma vez que Deus restaura a sua comunhão com o seu povo e restaura, né, a sua aliança, como nós vimos na visão do rolo, Deus parece revelar ao profeta a necessidade de retirar do meio do seu povo a iniquidade. Ora, durante o estudo dos profetas menores que nós fizemos até aqui, nós vemos que os santos profetas a quem Deus usou para falar ao seu povo, a todo momento apontavam a iniquidade do seu povo, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus. Agora, nessa visão, Deus relembra ao profeta da necessidade de o seu povo, ao contrário dos seus pais, permanecerem fiéis à sua palavra e à sua aliança. Queridos, ainda para o dia de hoje, essa visão nos diz muita coisa. Deus está falando que se nós atentarmos para a sua palavra e nos esforçarmos para andar nos seus caminhos, essa iniquidade será retirada do meio do seu povo e será levada para bem distante, para Siná. Siná é uma cidade que ficava na região norte do Oriente Médio, que no livro de Gênesis, a palavra do Senhor nos instrui que foi um reino estabelecido por Nimrod. Então, Sinar aqui é um sinônimo de Babel,
ou da própria Babilônia. O que Deus está revelando ao profeta Zacarias é que a Babilônia, um tipo do mundo atual, seria construído um templo para comportar toda a iniquidade, toda a maldade, a qual Deus estava enviando para aquele lugar. Queridos, nós, como templo do Espírito Santo, não podemos ser habitação de maldade e de iniquidade. Deus já reservou no mundo, liderado por Satanás, um templo, um habitáculo para todas essas coisas, que no tempo certo será destruído. A palavra de Deus nos fala através da 7ª visão, que se nós humildemente nos voltarmos para Deus e para a sua palavra, o próprio Deus retirará de nós as nossas iniquidades. Interessante que a todo instante o vento que nós vemos aqui na palavra de Deus aponta para o próprio movimento do Espírito Santo, agindo em prol do seu povo, para purificar, para lhe proteger e para lhe guardar. Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus possa retirar do meio da igreja, do meio da nossa casa, do meio da nossa família, toda a iniquidade e levar para o mundo, que será destruído no tempo de Deus. Assim, nós entramos no capítulo 6 do livro do profeta Zacarias, onde ele vai narrar a 8ª e última visão, que são os 4 carros que o Senhor vai mover para levar proteção ao seu povo. No mesmo sentido, os carros simbolizam o Espírito de Deus, que vai em todas as direções, levando segurança ao seu povo. O verso 5 do capítulo 6 diz assim: o anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. O verso 6: a carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhe disse: vão e percorra a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíam para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Essa visão, a última visão do profeta Zacarias, parece nos voltar completamente para o capítulo 1, para a primeira visão, onde o profeta viu o cavalo vermelho, o cavalo baios, o marrom, e os cavalos brancos. E sobre os cavalos estavam também os seus cavaleiros. E agora, o vento, o Espírito de Deus, leva esses carros ou carruagens ao reino do norte e ao reino do sul. Nós já estudamos que no tempo antigo haviam as principais potências, no norte a Babilônia e no sul o Egito. Então Deus, nessa última visão, parecia revelar ao profeta que, ao que pese, eles se acharem destruídos e desprotegidos, o Espírito Santo de Deus estava se movendo às principais potências da sua época, levando proteção. No segundo livro dos Reis, tem um texto muito interessante que nos aponta para a mesma realidade da primeira e da 8ª visão do profeta Zacarias. O moço do profeta Eliseu, ao contemplar um exército que o cercava a casa do profeta, fica atemorizado. Mas o profeta Eliseu, que tinha discernimento espiritual para compreender que, ao que pese as circunstâncias que estavam ao seu redor fossem de causar pavor, no mundo espiritual havia um exército dos céus pelejando ao seu favor. No versículo 17 do capítulo 6 do segundo livro dos Reis, diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Parece que Deus dá ao profeta Zacarias, na sua primeira visão e na sua 8ª visão, a mesma revelação
que Deus dá ao moço do profeta, que diante de uma afronta do inimigo, estava incapacitado de perceber que, ao que pese o momento parecer desfavorável, o céu estava cercando o seu povo para lhe proteger e lhe guardar. Queridos, talvez no momento de dificuldade, quando você olha ao seu redor, parece que tudo lhe é desfavorável, mas Deus tem guardado a sua vida, Deus tem guardado a sua família. Há um imenso exército dos céus protegendo a nossa vida e a nossa casa contra toda a investida do maligno. Ainda no capítulo 6, a partir do verso 9, nós vemos que a palavra de Deus vem ao profeta Zacarias, mandando para que pegasse do ouro que lhe foi concedido para a construção do templo e fizesse uma coroa que deveria ser posta sobre Josué. Nós já estudamos que Josué era o sumo sacerdote da época. E assim, Josué deveria ser coroado. A partir do verso 12 diz assim: e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. É interessante esse texto bíblico, porque a organização social do povo de Deus, desde que foi instituída a monarquia, era constituída do monarca, do imperador, de um rei, de um profeta e do sacerdote. Então, o rei governava, o sacerdote oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo, e o profeta era a voz de Deus para o seu povo. O próprio profeta Zacarias, ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, Zacarias era sacerdote e era também profeta. Isso aconteceu poucas vezes durante o decurso do povo de Deus. Nós podemos citar o próprio profeta Samuel, que além de profeta, foi também sacerdote, era habilitado a oferecer sacrifício ao Senhor. Mas quando Deus aponta para o sacerdote Josué e manda-o coroar, dizendo que, além de oferecer sacrifício, ele sentaria no trono, dominaria e reinaria, Deus estava apontando para um ministério sacerdotal e por um império eterno que viria sobre Jesus Cristo, o Messias. Então, no capítulo 6, mais uma vez, Deus renova a promessa de enviar aquele que iria perdoar os pecados do povo e reinar sobre o seu povo eternamente. Aí diz assim, a partir do versículo 15: aquele que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviará a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Querido, toda aliança que o Senhor faz com o seu povo é pautada em cima desse alicerce. Aquele que atentar para a palavra do Senhor, seu Deus, desfrutará das bênçãos da aliança do Senhor. Aquele que não atentar para a palavra do Senhor irá experimentar o juízo da maldição, da desobediência da palavra de Deus. A obediência à palavra do Senhor é a garantia que nós estamos amadurecidos para desfrutar das suas maravilhosas bênçãos. No capítulo 7 do livro do profeta Zacarias, e nós estamos encaminhando para o término do nosso devocional, a palavra de Deus vai trazer um esclarecimento sobre o jejum. Querido, é importante nós compreendermos que o livro do profeta Zacarias é um livro muito espiritual. O povo havia apregoado 2 jejuns, um pelo templo, alguns estudiosos assim apontam, e um pela morte de Gedalias. Após a última investida da Babilônia, que está narrada no capítulo 25 do segundo livro dos reis, onde Nabucodonosor destrói o templo, ele institui Gedalias como rei sobre os remanescentes que permaneceram em Judá. Após a morte de Gedalias,
cai o governo de Judá ou de Israel. Então o povo, durante os 70 anos que permaneceram na Babilônia, passaram a fazer 2 jejuns. Um pelo templo que havia destruído e um pelo governo que havia caído. Então, eles, agora passado o período de cativeiro e retornado à sua cidade, a Jerusalém, eles questionam sobre a necessidade de permanecer apregoando os seus jejuns. E a palavra de Deus vem ao profeta Zacarias para trazer uma instrução que já era antiga do seu povo, que Deus não se agrada com o sacrifício, mas com a obediência. Lá no verso de número 9, diz assim, do capítulo 7, assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. O jejum a qual eles haviam apregoado era um jejum que eles mesmos estabeleceram, mas a vontade de Deus, ela precisava ser cumprida. Querido, melhor do que sacrificar é obedecer a palavra do Senhor. Nós agradamos muito mais ao Senhor quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós praticamos a caridade com os pobres, quando nós quebrantamos o nosso coração e levamos a nossa alma, o nosso espírito constrangido ao Senhor. Isso não significa que nós não devemos jejuar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, quando questionado acerca do jejum, porque os estudiosos da época de jejum questionaram o Senhor pelos seus discípulos que não jejuaram. Aí o Senhor Jesus revelou àqueles homens, ora, enquanto o noivo está na festa, não é necessário fazer jejum, mas o noivo será retirado e naquele tempo eles jejuarão. É muito saudável, querido, nós jejuarmos ao Senhor, tirarmos todas as nossas vaidades, todos os nossos desejos carnais, para que possamos buscar a Cristo e ao Senhor, exclusivamente em espírito. Mas esse jejum precisa ser um jejum espiritual e não um jejum carnal. Precisamos tirar sobre nós tudo que impede que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas e assim nós possamos contemplar a boa e a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Nós aprendemos no devocional de hoje que nada importa ao Senhor apregoarmos jejum de tolo, mas obedecer a sua poderosa palavra. Que Deus te dê um dia abençoado, cheio da graça e das bênçãos do Senhor. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais uma porção da palavra de Deus ministrada através do seu santo profeta, o profeta Zacarias. E que Deus nos abençoe.